Todo mundo lida com a depressão de maneiras diferentes. Alguns tentam lidar com isso sozinhos, enquanto outros buscam ajuda. Não estamos dizendo que você pode combater a depressão por conta própria, mas há definitivamente certas coisas que você pode fazer por si mesmo que possa ajudar maciçamente. Aqui estão 10 ideias de autocuidado que você pode querer experimentar. Diário. Você pode se surpreender com o tamanho do impacto que isso pode ter. Muitos estudos analisaram o diário como uma maneira de combater a depressão e os resultados são muito promissores. O diário obriga você a refletir e ajuda a tirar as coisas de dentro do peito. Mesmo que você estiver apenas admitindo coisas para si mesmo. Reconecte-se com um amigo. Mesmo que você não deseje sair e conversar com as pessoas, provavelmente deva fazer um esforço. Os pesquisadores analisaram as estratégias mais eficazes para lidar com a depressão, e a participação ativamente de sua própria vida social é uma tática muito benéfica. Humanos são animais sociais, então precisamos de nos relacionamos em grupos. Comida afetiva. Certos alimentos e dietas definitivamente têm um forte efeito sobre a depressão. Você pode optar por ficar super saudável e isso definitivamente ajuda com o nosso estado de espírito. Mas você pode se surpreender com as qualidades antidepressivas de vários alimentos, incluindo chocolate que tem qualidades que aumentam a serotonina. Chá e até café são ótimos para combater depressão. E isso é apoiado por vários estudos. Humor. Todos vocês já ouviram falar que o riso é o melhor remédio. Bem, isso pode não estar muito longe da verdade. O humor é realmente uma ótima maneira de lidar com a depressão. Assista a um filme engraçado. Veja um vídeo de algum comediante, faça o que fizer você rir. O riso libera endorfinas e diminui os hormônios do estresse, entre muitos outros benefícios. Antidepressivos. Todos sabemos que os antidepressivos são uma das maneiras mais comuns de lidar com a depressão. Estes são medicamentos especiais prescritos por profissionais. Mas alguns podem querer algo um pouco mais natural. Se for este o caso, então, chás calmantes é definitivamente uma opção. Estas ervas naturais têm eficácia comprovada contra a depressão leve, embora não faça muito mais em casos graves. Atividade física. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Estudos têm mostrado que o exercício rigoroso e regular é uma das melhores maneiras de combater a depressão. O exercício libera endorfinas, que são substâncias químicas naturais saudáveis para o corpo. Ver as mudanças físicas em nosso corpo após um treino duro é um ótimo incentivo para melhorar. Também o humorístico. Não há realmente nenhuma desvantagem em fazer um pouco de exercício e você está praticamente garantido para se sentir muito bem depois. Biblioterapia. Outro método comprovado de lidar com a depressão é a biblioterapia. Embora a palavra possa parecer complicada, na verdade é bem simples. Biblioterapia é o uso de livros em terapia. Esta é provavelmente uma das formas mais populares de terapia autoguiada por aí. Geralmente, há uma consulta inicial com um terapeuta profissional e depois o paciente usa um livro para se orientar ao longo de sua jornada terapêutica. O livro instrui o paciente sobre como melhorar seu humor, lidar com a depressão e conquistar a ansiedade. Uma coisa a ter em mente é que isso é recomendado apenas para pessoas com depressão leve sintomas. Meditação. Alguns estudos diferentes examinaram como a meditação pode ajudar com a depressão, e eles chegaram à conclusão de que pode ser muito eficaz. Alguém diz que a meditação é apenas outra forma de exercício, mas, na verdade, é mais do que isso. Muitas pessoas descrevem a meditação como um tipo de oração em movimento, por ser de natureza espiritual e também pode ser muito introspectivo. Os resultados falam por si. A meditação é uma das mais antigas técnicas de autocuidado da história. As pessoas meditam há milhares de anos e os efeitos dessa prática estão bem documentados. O objetivo da meditação é alcançar a paz interior, o que a torna uma estratégia perfeita para combater depressão. Um dos métodos mais populares para lidar com a depressão hoje em dia é a atenção plena, que é um tipo de meditação que se concentra em sermos nós mesmos, nossos pensamentos e pessoas ao nosso redor. Numerosos estudos examinaram os efeitos disso na depressão e provaram ser bastante eficaz. Simplesmente, isso nos dá uma maior apreciação de nossas próprias vidas. Massagem terapêutica. É sempre bom tratar-se com uma boa massagem, mas se você está tentando seguir um estilo de vida de autocuidado, você pode considerar seriamente a massagem terapêutica. Deixe esse método por último por um motivo. A massagem terapêutica está apenas ligada à diminuição dos sintomas depressivos. Não cura a depressão,
mas diminui os níveis de estresse. E receber uma massagem nunca é uma coisa ruim. Quais são as técnicas que você faz para combater a depressão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.